I need you more. Oh, more than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than me. Amém. Há uma grande necessidade em nós de uma oração centralizada em Cristo. Nós costumamos achar que apenas à medida que a verdade vai sendo esquecida, algumas coisas ainda funcionam bem, mas sem a verdade de Deus nada funciona bem. Nós podemos imaginar que a maneira com a qual a oração é construída, ela é construída de tal forma que ela pudesse não se desviar de forma nenhuma do seu propósito e da doutrina que cerca a oração. Mas não é o que acontece. Hoje eu estava lendo Apocalipse 7, 16, 17. Diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Para nós termos uma oração de verdade, não é? E não, as coisas nunca cessam. Nunca na história da igreja cessou de haver música, louvor, ou pregação, ou oração. A questão é que essas coisas deixaram, em vários momentos, de ser de fato aquilo que elas são, não é? Por causa da verdade. E eu estava pensando hoje ao pensar sobre oração. A oração é o próprio sistema, a vida do nosso sistema espiritual, é como o ar para a nossa vida biológica. A vida de oração ocupa um lugar central, e há muitas coisas que deturparam completamente a vida de oração centrada em Cristo e que atinge todos nós, atinge toda a nossa geração. Mas eu quero apenas, antes de olhar como darmos passos para voltar para uma oração centralizada em Cristo, um problema entre outros que acontece, e nós podemos chamarmos de eudemonismo. É uma palavra estranha, não é? E ela parece ter uma coisa a ver com demônio, mas não é, né? Eudemonismo é algo que tem sido fatal para a vida de oração da nossa geração, apesar de não ter ligação, o nome, não é? É a palavra que eu conheço, que serve, que expressa, mesmo não tendo nada a ver com demônios. É uma palavra grega para feliz, eudaimon, sabe? O dicionário diz, não é, que é um sistema de filosofia que faz da felicidade humana o objeto mais alto e mais importante da vida. De certa forma, a ideia da felicidade humana e a felicidade humana colocada nesse lugar, o eudemonismo, tem destruído tudo aquilo que devia ser a verdade no coração da igreja. Tem destruído a adoração, as nossas buscas, o nosso conhecimento de Deus e, por fim, a vida de oração. É um rótulo, eudemonismo, para uma ótica de felicidade, significando a presença do prazer, e centrarmos nossa vida em tentar tirar de próximo de nós tudo que é desagradável. É isso que faz com que a pregação da palavra de Deus nos cultos seja autoajuda, não é? É o eudemonismo. Tudo que o pastor quer é que as pessoas se sintam agradadas, e tudo que elas querem sentadas é ouvir algo que as faça sentir que estão sendo aproximadas de tudo que as fazem felizes e nada que as perturbe. Então, quando a felicidade é o valor supremo, o eudemonismo ocupa o centro, e nós começamos a olhar para Deus como algo que existe para nos proteger das coisas desagradáveis, de cada circunstância da vida,
não é? Ou então, se pelo menos Deus deixar as coisas desagradáveis acontecerem, Ele servir como algo que o mais rápido possível tire, porque nunca é da vontade de Deus quando o centro da vida é o eudemonismo. Nós compreendemos, e essa é uma compreensão básica da nossa geração, e que nunca é da vontade de Deus que essas coisas estejam em nossas vidas. Isso que está tirando a alegria, a felicidade, o prazer, não é? Ali do centro. E essa é a definição básica do cristianismo evangélico dos nossos dias. Infelizmente, esse princípio é falso. Ele distorce tudo. E quando nós começamos a pensar em oração, ela não pode ser centrada em Cristo se o centro da oração é o demonismo, não é? Nós perdemos de vista o lugar do sofrimento, da santificação, onde Deus treina os seus filhos para compartilhar sua santidade, como aquilo mais importante, como está em Hebreus 12, 5 a 11, tal erro leva à ruína, tal erro leva à ruína. Não é que o culto não expressa exatamente o que Deus quer, a vida de oração não é exatamente o que Deus quer, a vida espiritual não é exatamente o que Deus quer, o fato é que há uma ruína completa. A felicidade nos sentimos que nós definimos será gozada perfeitamente no céu, é o que nós lemos. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quando nós formos glorificados com Cristo, quando nossos corpos mortais se revestirem de imortalidade, quando aquilo que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, a Bíblia diz que haverá uma alegria consciente, constante, um deleite completo em tudo que nos cercar. Nós não podemos imaginar o que é isso, porque a Bíblia está falando sobre o mais alto grau de felicidade em todas as coisas, e não simplesmente o quieto contentamento. Ou seja, nós achamos que o quieto contentamento, quando nada atinge, nos faz sofrer, já nós estamos bem, não é? Já é bom. Nós não, essa é a felicidade em seu grau mais baixo. Mas o que a Bíblia está dizendo é o oposto disso, é que cada coisa nos trará a felicidade máxima. Essa é a definição, sabe? Mas o problema é que o céu, isso não é um problema, né? Mas o problema é do ponto de vista daquilo que nós estamos vivendo, e quando o eudemonismo ocupa o lugar central do nosso culto, da nossa vida, é que o céu, esse lugar, não é, em que cada coisa nos trará o prazer máximo, a felicidade máxima. O céu é um estado de santidade que somente pessoas com gostos santos apreciarão, e no qual somente pessoas de caráter santo podem entrar e viver e experimentar. Então Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que a contamine e que cometa abominação ou mentira. Ou seja, nenhum homem que peque, ou que tenha prazer no pecado, ou que polua, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 21, 27 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. De acordo com isso, o propósito central de Deus em nossas vidas é operar a santidade. Não tem nada a ver com o eudemonismo, não é? E operar a santidade não é uma coisa simplesmente, é a semelhança com Cristo. O propósito central de Deus em nossas vidas é nos conformar à imagem de Cristo. Para quê? Para nos adequar ao céu, onde nós resplandeceremos a glória de Cristo para sempre. Então, a gente deve prestar atenção que é precisamente porque o interesse de Deus é a nossa felicidade perfeita e total em cada coisa no futuro, que leva Deus a concentrar-se agora em nos tornar santos. É porque essas coisas não estão separadas, não é?
É porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá a Deus, ou seja, ninguém poderá participar dessa santidade perfeita, dessa alegria perfeita, máxima, em cada ato, em cada contemplação, em cada sentimento, na eternidade. Então a santidade não é um preço que nós pagamos pela salvação final. Esse preço já foi pago. A santidade, antes disso, é a estrada pela qual nós nos aproximamos disso. E a santificação é o processo pelo qual Deus nos guia por essa estrada. Nós não podemos, todos os aspectos da vida espiritual são afetados, são destruídos, quando um desses aspectos que dominam a vida espiritual dos nossos dias, que é o eudemonismo, ocupa o centro. Então o Novo Testamento nos mostra que na escola da santificação, muitas modalidades têm o seu lugar. Desconforto físico, desconforto mental, pressão, desapontamento pessoal, restrição, mágoa, aflição. Nenhuma dessas coisas combina com o eudemonismo. Deus usa essas coisas para ativar o poder sobrenatural que opera nos seus filhos. Em 2 Coríntios 4, 7-11, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então essa é a primeira coisa, não é? Para que Ele manifeste o seu poder sobrenatural em nós, o vaso é de barro, e frágil, e todas essas coisas que Paulo diz estão lá, para mostrar a excelência desse poder. Somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Em segundo lugar, para substituir a nossa autoconfiança, numa confiança e dependência total de Deus. Paulo diz, no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida nos desesperamos. E em capítulo 3, versículo 18: e para dar continuidade ao seu trabalho santo, de nos transformar daquilo que somos por natureza, daquilo que nós nascemos naturalmente, na semelhança moral de Jesus, de glória em glória. Então ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, exatamente porque Ele está nos preparando para aquilo que Ele preparou para nós na eternidade. Quando nós falamos, Deus colocou seus olhos em nós na eternidade e preparou algo para nós. Pedro chama isso da herança incorruptível dos santos na luz. Deus preparou uma herança santa e incorruptível, mas nós não estamos preparados para ela, não é? Nós éramos completamente diferentes da herança preparada para nós, santa e pura. Então o que Deus está fazendo agora? Nos transformando em santos, puros, para a herança que Ele preparou para nós. Então a afirmação de Paulo confirma isso, em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Deus vos escolheu desde o princípio, para quê? Para a salvação. Ele escolheu vocês desde a eternidade para serem salvos, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele está fazendo agora. As nossas orações, quando não estão sincronizadas com o propósito de Deus, elas estão balizadas e alicerçadas no eudemonismo, não é? E então nós somos incapazes de ter uma oração centralizada em Cristo. Como nós oramos hoje? Como nós oramos ontem?
Quando nós lembramos mais de orar, quando nós logo pensamos na oração, o que nos mais impulsiona para o nosso quarto para orar, pedir alguém para orar, pedir o pastor para orar, pedir a igreja para orar, não é o eudemonismo, não é a sensação de que o prazer e a felicidade está sendo tirada de nós, então nós precisamos de oração. A base da oração da nossa geração não é exatamente o eudemonismo, a ideia de que alguma coisa e as coisas não estão funcionando de tal maneira que nós tenhamos o prazer e agora estamos sentindo dor e aflição, então nós precisamos de oração, como não estávamos precisando antes, porque as nossas orações não são centradas em Cristo. Quando crianças podem fazer o que elas querem, e quando elas fazem o que elas querem, a única preocupação dos seus pais é não fazê-las sofrer nenhuma decepção. Quando a preocupação dos pais é tão somente não se fazer nada que seus filhos se sintam magoados. Ou seja, grande parte do princípio da criação dos nossos filhos, da nossa geração, foi ensinado para nós, é o eudemonismo. Eles têm que se sentir bem, eles não podem se sentir mal, eles não podem se sentir magoados. Normalmente crianças assim nós descrevemos como crianças estragadas. E quando falamos disso, nós estamos expressando não só aquela paternidade superindulgente que deixa as crianças mal comportadas hoje, e é o que acontece, tá? Quando os pais simplesmente têm a ideia de que devem fazer seus filhos se sentirem bem momento após momento, e tem uma grande dificuldade de levá-los a sentir coisas desconfortáveis, eles se tornam crianças mal comportadas. Mas essas crianças são estragadas não só por causa disso, é porque elas não estão sendo preparadas para as exigências morais da vida adulta. Então elas têm 2 males num só ato, num só preço. Nós criamos filhos mal comportados agora e estragamos o futuro deles. Não os preparamos para as exigências morais da vida. O fazemos acreditar que realmente a vida existe, o mundo e as coisas e as pessoas, tão somente para fazê-los se sentirem bem. Mas Deus nunca tem os olhos voltados só para hoje. A expressão terrível da nossa geração como pais, ao criar filhos assim, é que os pais não conseguem sequer olhar amanhã. A cada ação, eles simplesmente estão preocupados se os filhinhos estão se sentindo bem agora. Mas Deus não. Deus tem sempre os seus olhos voltados nunca só para o hoje, mas para o amanhã, enquanto Ele trata conosco. Então Deus nunca estraga os seus filhos. Ele tem um curso de treinamento que dura a vida toda, que nos propõe desafios que são repetidos, não uma vez, mas várias vezes, porque Ele quer criar em nós o hábito, através do poder do Espírito Santo, de reagir como Cristo reagiu às coisas. É isso que é maturidade espiritual, é reagir como Cristo reagiu. É isso que é semelhança com Cristo, é algo prático, não é algo que acontece, uma luz que começa a brilhar. Deus quer que a gente reaja como Cristo reagiu à dor, reaja como Cristo reagiu à proximidade da morte, reaja como Cristo reagiu quando as pessoas não o trataram, quando Ele foi um homem de dores, que sabia que era padecer. Cada vez que essas coisas invadem as nossas vidas, Deus está nos treinando. Reaja como meu filho, eu estou te transformando de glória em glória na imagem dEle, é isso que eu quero. Em outras palavras, o que é reagir como Cristo a cada situação difícil da vida, a qual Deus não poupa os seus filhos? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a reagir como Cristo reagiu. Paulo faz uma lista deles em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, generosidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Isso vai ficando cada vez mais arraigado, à medida que nós aprendemos a mantê-los através da experiência da dor e do desagrado. Foi sendo um homem de dores, que sabe o que é padecer, que Jesus manifestou a beleza do seu caráter. Deus faz em retrospecto, como um formão que vai dando forma à nossa vida, nos fazendo experimentar todas essas coisas. Agora, sem uma mudança radical da centralização em nós mesmos para a centralização em Deus, então nós não experimentamos isso. E a vida de oração, que é a pulsação da vida espiritual, tem mostrado como a nossa geração saiu da centralização em Deus para a centralização no eudemonismo, que guia todas as coisas. Isso não faz um cristianismo fraco. Isso não gera em mim, em você, ou na igreja dos nossos dias um cristianismo fraco. Isso gera um cristianismo falso, o que é diferente, terrível. Então, tendo pensado nisso rapidamente, a vida de oração centrada em Cristo, eu queria propor algo para nós, algo simples. Nós precisamos de uma mudança radical em nossas orações, em nossa vida de oração, do eudemonismo da nossa geração, e que é natural no coração do homem natural, para a oração centrada em Cristo. Não basta enchermos nossa vida de oração, não basta aumentarmos a hora, a quantidade de tempo que nós passamos orando. Eu queria, na verdade, grande parte da oração da nossa geração é um exercício completamente fútil, porque é algo que flui do eudemonismo e não da centralidade em Cristo. Então nós habitualmente encerramos as orações falando em nome de Jesus. Nós oramos e no fim nós falamos em nome de Jesus, amém. É um fim clássico, sabe? O amém entra como nós afirmamos: olha, realmente eu quero isso, eu quero que isso aconteça. Mas o que realmente nós estamos dizendo quando falamos em nome de Jesus? Eu acho que a maneira com a qual a Bíblia expressou para nós o que é oração devia fazer que a doutrina bíblica de oração nunca se corrompesse. Mas o fato é que a verdade pode escapar entre os dedos, mesmo quando as palavras são esfregadas em nossa face o tempo inteiro, a cada própria oração. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo a Deus que tudo que nós pedimos foi oferecido em nome de Jesus, ou seja, que nada que nós pedimos foi a não ser para a honra e glória de Jesus. Pense em todas as orações. O que nós estamos dizendo para o Pai é: tudo que eu pedi foi para a glória de Jesus. Você vê como há uma contradição completa entre a oração centralizada em nós mesmos e no eudemonismo com a verdadeira oração. A maior parte das orações, de forma nenhuma quem estava orando pode dizer no fim que tudo que pediu foi tão somente pensando na glória e nos propósitos da glória de Cristo. Era completamente autocentralizado. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que a nossa oração tem mais a ver com Jesus do que conosco, que a importância da oração está mais relacionada ao nome dEle, à glória dEle, e o que diz respeito a Ele, do que o que diz respeito a nós, porque o que diz respeito a nós não é importante, não é fundamental no que nós oramos. É isso. Nós ainda apresentamos os nossos desejos e preocupações a Deus, mas ao fazê-los no contexto bíblico,
E em nome de Jesus nós estamos dizendo, nós cedemos as prioridades das nossas vidas, as prioridades da glória de Cristo. Então eu estou pedindo isso. Mas, apesar de eu estar colocando diante de Ti as minhas preocupações e desejos, o meu grande desejo, e eu já cedi completamente a prioridade de que eu quero que Cristo seja glorificado em minha vida, nesses pedidos, como orou Paulo, quer pela vida, quer pela minha morte. A frase final da nossa oração nos lembra, é a tentativa de, a cada oração, nós sermos lembrados de que nós nos comprometemos a submeter todos os nossos pedidos à glória de Cristo. Ou seja, deve nos lembrar, eu vou pedir isso, mas isso pode ser pedido para a glória de Cristo. Eu vou pedir que Deus abra essa porta, mas essa porta pode ser aberta para a glória de Cristo. Eu vou pedir que Deus me dê isso, mas Deus pode me dar isso e Cristo ser glorificado nisso. Eu vou orar agora para Deus me acompanhar até o lugar onde eu vou me abençoar, mas eu posso pedir que Ele me abençoe e vá comigo a este lugar e Cristo ser glorificado. No entanto, apesar de nós repetirmos as palavras, a doutrina foi perdida. Então as palavras são ocas, vazias. O em nome de Jesus no final não tem sentido. É só uma vã repetição. Muitas das vezes nós nos concentramos em pedir a Deus para nos aliviar das nossas preocupações e satisfazer nossos desejos, antes de adicionar no fim, em nome de Jesus, mas aquilo é só um tempero espiritual obrigatório que nós aprendemos, e pensamos que não podemos encerrar nossas orações sem aquilo, ou nós pensamos que se nós falarmos no nome de Jesus no final, o nosso desejo vai ficar mais palatável para Deus, vai tocar o coração dele de uma maneira que ele vai pensar, isso aí não é bom, não é para a glória do meu filho, mas eles falaram no nome dele, e alguns de nós foram até mesmo ensinados a usar o nome de Jesus para reivindicar que Deus faça aquilo que nós desejamos, para exigir. Tal ensinamento nos encoraja a acabar a oração também em nome de Jesus, mas você vê a contradição, você vê como a pessoa está pisando e cuspindo na doutrina bíblica, enquanto ele ora e repete aquilo que devia estar ensinando o oposto a ele. O nome de Jesus não é um nome mágico, que nós repetimos. Quando nós oramos, nós deveríamos estar fazendo mais do que ir ao céu, acreditando que vimos uma estrela cadente, que vai tornar nossos desejos uma realidade. Não é assim que ensinam a gente? Se você vê uma estrela, faça um pedido. Então muitas pessoas acham que o nome de Jesus no final é como uma estrela cadente. Faz o pedido. Em nome de Jesus, amém. Dois problemas surgem imediatamente quando nós não entendemos nada a respeito da doutrina da oração, apesar de repetirmos essas fórmulas. Quando nós tratamos a oração e o nome de Jesus como a visão da estrela cadente que vai atender todos os nossos desejos. Primeiro, nós limitamos Deus pela sabedoria dos nossos desejos. Se Deus fosse realmente obrigado a fazer o que achamos que deve acontecer, então Deus estaria amarrado, eu diria, à coleira do nosso entendimento. Nossos desejos seriam deuses, e Deus estaria preso nesta coleira, para ir para onde nós queremos. E se a nossa sabedoria e os nossos desejos definem os limites de Deus, então o mundo é um caos, não é? Há muitas coisas que nós pedimos a Deus, que é óbvio que nós não pensamos em mais nada a não ser naquilo mesmo. Às vezes nós pedimos assim, olha Deus, me dá esse outro emprego aqui, que vai dar uma renda extra para a minha família, vou trabalhar mais, vou cansar mais horas, mas minha família vai ter uma coisa melhor, não é? Mas Deus sabe que a nossa família está precisando de algo que não é de uma renda maior.
Deus sabe que isso é exatamente o que a nossa família não está precisando. Que nossa família, a nossa casa, em nada, está centralizada no propósito pelo qual Ele nos criou, nos salvou e nos deu uma família. Ele sabe que a cura imediata da nossa doença, olha, eu nunca tinha pensado nisso, não é? Às vezes nós ficamos doentes e nós queremos ser curados da doença. Você pode pensar assim, há muitos propósitos espirituais, verdade, nós podemos pensar em muitos, e talvez em inúmeros outros, que nós não sabemos mesmo, mas Deus pode usar a nossa doença até para coisas mais comuns, não é? A cura imediata das nossas doenças pode negar aos médicos e aos cientistas uma visão que no futuro vai salvar milhões de pessoas, sabe? Quando você toma um remédio hoje, um monte de gente teve que morrer com aquilo para que a ciência chegasse a esse remédio. Se Deus poupasse todas aquelas pessoas, não havia remédio hoje, sabe? Mas quando nós tomamos remédio, nós não pensamos nisso, não é? Não pensamos que foi a dor de milhões que levou a pesquisas e conclusões que agora nos beneficiam. Talvez você, quando ficou doente, nunca pensou que a sua doença pode ser usada para abençoar daqui a alguns anos milhões de pessoas com o remédio. E você pode achar, eu só não penso nisso, eu só penso no agora. Deus é diferente de você, sabe? Deus não tem seus olhos fixos no agora, porque você gosta do agora que um dia foi futuro para o passado, não é? Para aqueles milhões que levaram a isso. Deus pode, ao nos responder, nos privar da paciência que Ele quer ver nós manifestarmos como Jesus manifestou. Nós devemos confiar mais em Deus do que nos nossos desejos e admitir que o nosso mundo será controlado por bilhões de desejos concorrentes, se Deus não agir assim, porque eu hoje posso estar desejando que amanhã faça sol, e você que chova, porque amanhã eu estou de férias, e você vai estar trabalhando, então eu quero muito calor para ir para a praia, e você não quer calor, porque o trabalho vai estar quente. Se Deus é controlado pelos desejos dos homens, esses desejos são concorrentes, são bilhões de pessoas desejando coisas diferentes. O segundo problema é que ao fazer oração desejando que a oração seja a realização do eudemonismo, é fazer da oração uma fantasia. Quando nós falamos, eu creio que Deus será fiel à sua promessa e vai fazer o que eu quero, essa expressão nega a fé da igreja. Essa expressão nega a fé do corpo de Cristo, nega a fé de todos, porque todo mundo sofre, porque nós vivemos num mundo caído, e a oração bíblica nunca foi dada a nós para resolver nossos problemas terrestres. Deus nunca prometeu que faria. Jesus nem sequer prometeu aos seus discípulos uma tranquilidade. Ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. João 16:33, tem de bom ânimo. Ele não disse, orem para vocês não terem aflição, vocês não vão ter aflição se orar. Não, vocês vão ter aflições. A oração não está ligada a isso, a não ser que a oração de vocês seja alicerçada no eudemonismo e não naquilo que ela é. Mas Deus nos assegura que apesar da oração não aliviar todo o sofrimento, que nenhuma dificuldade em nossa vida será sem propósito. Quando nós oramos em nome de Jesus, e o que eu queria propor, não é que você pensasse na oração de uma maneira diferente daqui em diante. Você pensasse em nome de Jesus antes da oração, em vez de deixar lá para o fim, sabe? Em vez de pedir tudo e lá no fim pensar em nome de Jesus, você perdeu a doutrina. Não é que isso, mas felizmente, se você começa em nome de Jesus,
para o propósito maior e glória dele, e começar a oração já começa com outra. Você já começou com a doutrina certa. Você já vai se sentir envergonhado de pedir algumas coisas. Você já vai começar a pensar mais de uma maneira bíblica. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós temos a garantia de Deus que Ele vai responder a nossa oração de uma forma que traga glória a Jesus e que promova o seu reino. É isso que nos dá paz. Deus, em nome de Jesus, quando eu oro em nome de Jesus, eu tenho a garantia de que Ele fará aquilo que trará mais glória ao nome de Jesus e promoverá o reino de Jesus. Quando Jesus disse a Paulo: olha, você deve conhecer o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Jesus não tinha a intenção de ignorar todas as orações de Paulo, mas ele estava prometendo usar as aflições para além da imaginação de Paulo, quando ele diz em Atos 9:19, as dificuldades de Paulo foram tão grandes, as aflições tão grandes, as dores tão grandes, que ele seria louco de querer aquilo. Qualquer um oraria para que Deus livrasse daquilo, mas Deus usou aquilo para glorificar o seu nome, para glorificar o nome de Jesus no mundo todo, para exaltar o nome de Jesus para nós hoje, de uma forma que você vê 2000 anos depois, os sofrimentos de Paulo engrandeceram Cristo para nós. Então, precisamente, a oração mais profunda de Paulo, quando ele pediu em nome de Jesus, era que Jesus fosse glorificado. Então, Jesus foi glorificado. Todas as orações de Paulo foram um sucesso. A diferença é que Paulo percebeu isso em cada dor, em cada aflição. As pessoas mais piedosas e as mais cheias de oração, as que viveram a vida mais profunda de oração, ao contrário do que o cristianismo alicerçado no eudemonismo ensina, elas souberam, por experiência própria, o significado da desilusão, do fracasso, da tristeza, da rejeição, da traição, da doença, da incapacidade, nesse mundo caído. Você não pode evitar o sofrimento. A oração não é esse caminho. Você pode ter paz num mundo caído como esse. Você não pode evitar que o mundo julgue você de maneira torpe por causa da verdade, mas você pode confiar no propósito de Deus para isso. Você não pode se ligar a Deus em oração verdadeira, em nome de Jesus, para garantir aquilo que você alicerçou no eudemonismo. Você não pode dirigir sua oração e dirigir seu desejo para controlar Deus, mas você pode orar segundo a vontade de Deus, e então descansar no seu amor, ter paz no seu amor. Você pode ter certeza que Deus vai empenhar o seu poder infinito para o melhor da tua eternidade. Deus está pensando momento a momento no melhor da sua eternidade. É isso que Ele vai fazer. E orar em nome de Jesus é a chave. É a chave. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós não oramos mais, nós oramos sem as limitações da nossa sabedoria. Nós oramos sem as limitações da nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que uma pequena fé é suficiente. Uma do grão de mostarda é suficiente. Porque quando nós de fato oramos em nome de Jesus, nós não estamos mais, graças a Deus, limitados, nem a nossa sabedoria, nem ao tamanho da nossa fé, nem a quantidade de pessoas que estão orando, porque as pessoas pensam, se muitas pessoas estiverem orando, Deus age de uma maneira assim, menos, imagina, as orações dos chineses iam sempre ganhar, mas tem gente que acha isso, que a quantidade de gente orando move o céu. Mas nós vamos buscar o favor do Pai, entendendo que nós chegamos a Ele, nos aproximamos
do trono da graça, sem o peso do nosso pecado, cobertos com a justiça do Salvador. Pedimos a bênção dele baseado na sabedoria dele, não na nossa. Na sabedoria que nos cobriu com a justiça de Cristo, nos tirou do império das trevas. Então nós confiamos na fidelidade de Deus, não na adequação da nossa fé, porque nós enxergamos agora tudo sem o alicerce do eudemonismo. Nós temos a fé de Paulo, a fé que levou ele a apanhar, sofrer, morrer, ficar enfermo. Então nós oramos a Deus, e quando oramos em nome de Jesus, sabendo que a eternidade terá que se curvar à vontade de Deus com respeito à nossa vida, que a eternidade não pode fazer outra coisa a não ser se prostrar diante de Deus em relação a nós. Todas essas garantias são nossas quando nós de fato oramos em nome de Jesus. Então, por que esperar até o fim da oração para lembrarmos de tudo isso? Tradições úteis, nos encorajam a adicionar o nome de Jesus no final, junto com amém. Mas quando isso vira uma rotina que faz a gente esquecer a razão pela qual o nome de Jesus é usado, então seria saudável orar de trás para frente, começar com o fim, porque isso, eu diria que vira as nossas prioridades de cabeça para baixo. Nós começamos em nome de Jesus, para a glória e para o nome de Jesus ser exaltado, e aí nós começamos a oração desvirada, porque o eudemonismo que gerou o evangelho da nossa geração colocou tudo de cabeça para baixo. Ao dizer em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós vamos facilmente discernir se a nossa oração está de acordo com a palavra de Deus ou não, se está desviada dos seus propósitos, se está roubando Deus e focada em nossos interesses próprios. Claro que dizer em nome de Jesus no início não é realmente o ponto, não é? O ponto é colocar a doutrina diante de nós de maneira clara antes de começarmos a orar. Esse é o ponto. É nós entendermos e começarmos a oração dizendo: eu ofereço essa oração por causa do nome de Jesus. Se não fosse o nome dele, eu nem orava. Se não fosse a glória dele, se não fosse a grandeza da beleza dele que deve ser revelada, eu nem estaria orando a ti agora. Mas por causa disso, por causa da sua glória, por causa da manifestação de tudo que ele é, eu vou orar a ti. Quando as prioridades de Jesus vêm em primeiro lugar, as nossas orações vão mudar. E nós precisamos, se a nossa geração vai conhecer uma transformação, as nossas orações precisam ser transformadas, centradas em Cristo. Elas não podem ser auto-orientadas, mas dirigidas a Cristo, para finalmente Deus se deleitar com aquilo que está em nossos corações. Deus sempre vai honrar a oração que é oferecida de fato em nome de Jesus. Então a oração difere dos desejos feitos que a gente faz ao soprar a vela de aniversário. É o que as pessoas fazem. A oração, o nome de Jesus virou isso. As pessoas dizem: sopra a vela e faz um desejo. O em nome de Jesus é o soprar a vela. É só a confiança de que se fizer aquilo, ou em nome de Jesus, as coisas que nós desejávamos iam acontecer. Nós acendemos as velas para comemorar nossos anos e fantasiar que vão vir tempos melhores. Então nós sopramos a vela e fazemos um desejo, e oração virou tão somente isso. Então nós não estamos pedindo para Deus fazer as nossas vidas brilharem para a glória de Cristo. Então quando nós oramos de trás para frente, e nós começamos em nome de Jesus,
por causa do nome dele. A oração centrada em Cristo não é um grande sacrifício, porque Ele nos garantiu que quando o primeiro lugar em nossas prioridades é Ele, Ele cuidará de nós. O amor que nos chama, que clama por nós, diante do trono de Deus, diz e mostra que arde de interesses por nós. A orarmos de verdade em nome de Jesus, nossos melhores interesses estão contemplados. Ele irá iluminar a escuridão das nossas vidas, para que elas brilhem para a glória dele. Na oração mais impressionante da Bíblia, a resposta de Deus foi não. Jesus no Getsêmani, em Mateus 26, orou. Jesus suou o sangue, Jesus não estava com medo de morrer. Pensar isso é uma loucura. Os mártires morreram sem medo. O apóstolo Paulo, perto da morte, disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Jesus não está suando sangue e orando por causa da morte, com medo da morte. Ele vai ficar debaixo de toda a ira de Deus. Um ser que jamais pecou, vai ser colocado sobre ele o pecado de toda a igreja, cada pecado nosso. Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus sequer pode contemplar o pecado. Esse Deus, que odeia o pecado e é completamente santo, teria colocado sobre ele o pecado de toda a igreja, cada pecado que eu cometi na minha vida, e todos os pecados que eu irei cometer até a minha morte. Ele diz: eu estou triste até a morte, meu coração está angustiado. Todo pecado de todos os salvos, de todos aqueles que o Pai me deu, vão ser colocados sobre mim. E nesse momento, toda a ira do meu Pai cairá sobre mim. Nenhuma oração foi mais intensa que essa. A terra não conheceu um clamor como esse. Mas não há nada de eudemonismo na oração de Jesus. Ele pediu 3 vezes: afasta de mim o cálice da tua ira. Se houver outra maneira de a tua ira não ser derramada sobre mim, e o pecado, e o silêncio do Pai foi não. Não há outra maneira. Santidade, como eu disse, os frutos do Espírito, é nós reagirmos como Jesus reagiu em toda situação de dor, aflição, como um homem de dores que ele foi. No silêncio do Pai, a gente pode ouvir o inconfundível não. Não há como, não é possível. Eu não vou afastar o cálice, eu não posso, porque não é possível cumprir a missão sem eu afastar o cálice. Não há outra maneira. Você pode perguntar: por quê? Porque nossas orações centradas, alicerçadas no eudemonismo, ele é sempre pensam assim: Deus não é Deus, Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque Jesus tinha que beber o cálice. Há muitas respostas, mas a primeira, o Pai disse não, porque eu e você precisávamos de um sumo sacerdote que se identificasse conosco. Então Hebreus 12, 16, 18 diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados.
O pai estava dizendo: tu não pode ser o sumo sacerdote dele se tu não beber o cálice. Então não. Em Hebreus 4,15, porque nós não temos, agora já está falando como se nós tivéssemos, um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Essa é a primeira razão. Nós podemos dar muitas razões para o não de Deus, a oração mais intensa que essa terra já fez, do único ser que merecia o sim de Deus. Em segundo lugar, o pai respondeu não, porque Jesus não ia poder ser um mediador entre o pai e nós. Nós precisávamos de um mediador. Para nós orarmos, para Deus não nos consumir em sua ira, alguém tinha que se colocar entre nós. O não do pai está dizendo: não há outra forma, eles não terão mediador. Porquanto, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser, ou seja, o homem é inimigo de Deus, e aqueles que são salvos também são, e eles precisam de um mediador. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É por isso que ele orou, e o pai disse: não, eles não vão ter um sumo sacerdotes, eles não vão ter um mediador. Em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em terceiro lugar, o pai disse não à oração perfeita do Filho perfeito, porque de outra forma não haveria expiação pelos nossos pecados. Nós teríamos que pagar para sempre os nossos pecados no inferno. Hebreus 2,17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Em 1 João 4,10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. É isso que o não de Deus estava significando. O grande sumo sacerdote, o mediador, a expiação. Em quarto lugar, o pai responde não, porque não haveria maneira de vindicar a sua justiça. Ele está dizendo: eu não terei como ser justo em perdoá-los. Aquele povo que eu te dei na eternidade, eu não posso perdoá-los. Minha justiça não pode esquecer o pecado. Sem o cálice, eu os colocarei no inferno. Então a Bíblia diz em Romanos 3, 25, 26, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão. Eu vou redimi-los, mas vou mostrar minha justiça dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Não só justificador, ele precisa ser justo daqueles que têm fé em nome de Jesus. Em quinto lugar, o pai respondeu não, porque não havia melhor maneira de revelar a glória mútua do pai e do filho. A oração em nome de Jesus, como nós estávamos meditando, deve começar nós pensando: para a glória do teu filho. Eu vou pedir isso visando a glória, senão não estaria nem abrindo a boca. João 13, 31, 32 diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. No cálice eu vou ser glorificado. Então o cálice é bom. Não importa quanta dor está no cálice, ele vai glorificar a Cristo, e o Pai vai ser glorificado nele. Agora, pois, é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar também.
em João 17, 1-5. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, é a hora do cálice, glorifica o teu Filho. Esse é o objetivo de todas as coisas. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinhas contigo, antes que o mundo existisse. A oração mais profunda que esse mundo já viu, teve como resposta: não. E toda a nossa alegria é por causa de um não de Deus e não de um sim, sabe? Foi porque Deus disse não que nós estamos aqui nesta noite. Foi porque Deus disse não que nós vamos estar daqui a milhares de anos contemplando a glória de Cristo. Foi um não que garantiu tudo e não um sim. Foi um não a uma oração perfeita que proporcionou tudo. Então eu vou dizer, como eu me alegro com o silêncio de Deus naquela noite. Deus foi glorificado, Cristo foi glorificado, nós fomos redimidos. Não devemos pensar, sabe, que essa resposta foi terrível. Quando nós esquecemos a razão da oração, nós temos um culto ao demonismo e não à glória de Deus. O não silencioso do Pai indicou não negligência, mas propósito. Não que o Pai fosse desnaturado e não sentisse a agonia, o suor de sangue, a aflição do seu filho. Devemos entender que o único Pai perfeito que existe encontrou ocasião para dizer não ao único Filho perfeito que existe. Nós, que somos pais imperfeitos, temos filhos imperfeitos e temos a maior dificuldade de dizer não. Mas o único Pai perfeito, respondendo ao pedido de um único Filho perfeito, disse não, porque essa negativa e esse não alcançariam um fim e um propósito perfeito. Um sumo sacerdote que estivesse qualificado para redimir o seu povo, uma reconciliação entre nós e Deus, uma expiação amorosa pelos nossos pecados, uma vindicação da justiça de Deus, e algo que trouxesse uma glória infinita ao Pai e ao Filho, para todos sempre. É a resposta do Pai ao Filho, o não à sua agonia e aflição, que será eternamente motivo dos brados de louvor da eternidade. Eternamente nós vamos celebrar o não de Deus a Cristo. Todos os anjos cantarão esse não. Ele é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Esse não, a oração perfeita, esse não do Pai perfeito para o Filho perfeito, é o motivo da alegria eterna. Tudo porque o Pai respondeu não. Porque o Pai respondeu não, nós hoje temos um sumo sacerdote. Porque o Pai respondeu não, nós não vamos ser jogados no inferno. Porque o Pai disse não, nós não podemos mais ser condenados. Como nós podemos orar, esquecendo toda a doutrina por trás da verdade sobre a oração? Se a oração é a respiração da vida espiritual, nós vemos que a nossa geração, o evangelho alicerçado no eudemonismo, não é um evangelho fraco, é um evangelho falso.
nós só temos alguém com o qual podemos nos aproximar do trono da graça, por causa disso. Porque o Pai respondeu não, nós temos agora alguém que se coloca entre a ira de Deus e aquilo que nós merecíamos, que desvia a ira de Deus da nossa impiedade e se transforma da parte de Deus para nós em santidade, sabedoria e justiça. Porque Deus disse não, porque Deus disse não. Porque o Pai perfeito disse não ao Filho perfeito. Aqueles que têm fé em Cristo, pela obra e chamada eficaz do Espírito Santo, jamais vão temer a ira de Deus novamente. Sua ira foi totalmente satisfeita em Cristo, totalmente. Não sobrou nenhuma ira para os filhos de Deus. Porque o Pai disse não, nós estamos seguros, sem truques. Sabe, porque o Pai disse não, Ele garantir que nós, nada nos separará do seu amor, é algo legítimo e não ilegítimo, sem truque, sem brechas na lei de Deus. Não é uma ficção. Ele não está sendo injusto a dizer que intentará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus que o justifica, e por causa do meu não, eu sou justo e justificador. Ninguém pode dizer que eu o justifiquei sendo injusto. O não é a bênção cantada por toda a eternidade. Eu me alegro, Deus se alegrou, Cristo se alegrou, os céus se alegram para sempre, porque o Pai disse não, porque Deus foi mais glorificado no não a Cristo, porque Cristo foi mais glorificado no não. E você vê, nesse não do Pai perfeito ao Filho perfeito, Deus foi mais glorificado, foi mais exaltado, e nossos melhores interesses foram satisfeitos. Quando Deus é colocado no centro, os nossos melhores interesses estão sendo satisfeitos também. Não, orar em nome de Jesus, então, sabe, nós devíamos, eu quero falar muitas outras vezes a respeito disso, todas as implicações de nós invertermos, colocarmos a oração de cabeça para baixo, de começarmos, em vez de só ser aquelas palavras sem sentido do fim, falar, uma oração alicerçada no meu demonismo, para depois nós falarmos em nome de Jesus, amém. Nós começarmos com em nome de Jesus, trazendo toda essa verdade, e aí fazermos uma oração legítima. É por isso que Jesus disse: mas glorifica o teu nome, faça a tua vontade e não a minha. Uma oração legítima, mas não é simplesmente também repetir isso. Você vê, é estar dentro de toda essa verdade. E nós então começamos a entender, nosso tempo acabou, vamos continuar falando sobre isso outro dia, que quando oramos em nome de Jesus, nós começamos dizendo, olha, por causa do nome dele, por causa da glória dele, e falar em nome de Jesus, no início nos lembra, que nós estamos declarando humildemente a Deus, Deus, eu não tenho direito de levantar minha voz, eu merecia ser consumido por ti, mas só por causa do nome dele, tu me ouves. As orações jamais teriam degenerado, se a verdade de Deus sobre a oração estivesse no nosso coração quando nós iniciamos cada oração. Mas ao se multiplicar os milhares e milhões de orações nos cultos, nas reuniões de oração, nós só mostramos quão falso o Evangelho tem se tornado em nossos dias. Um culto ao eudemonismo que não tem nenhuma relação com Deus,
com a sua glória. Não é que há poucas orações, existem poucas orações verdadeiras. E mesmo as pessoas que podem dizer amar a verdade, estar tentando se afastar de todos os enganos, podem estar sendo impulsionados para a oração e correndo para ela, pelo mesmo eudemonismo que empurrou todo o Evangelho para o lugar que ele está hoje. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Vamos ficar de pé. I need you more, oh, more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next time leave, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need